Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago e hoje eu vou ensinar você a construir mais de um relacionamento entre duas tabelas e vou te explicar o motivo do porquê que a gente precisa fazer isso em alguns projetos. Já assina a presença deixando o seu like e vamos para a aula. Então eu tenho aqui no meu projeto três tabelas. Eu tenho duas tabelas de menção, a minha tabela calendário, uma tabela de serviço e eu tenho uma tabela fato de compra, onde eu armazeno as compras realizadas pela empresa, compras de serviço, de treinamento, de consultoria. E aqui eu tenho o descritivo de serviço e aqui a minha tabela calendário com todas as informações que eu preciso para contextualizar as minhas medidas. E vamos supor que eu queira calcular quantos serviços por mês a empresa contratou. Só que repara que na minha tabela de fato de compra, eu tenho três colunas de data. Eu tenho a data de registro desse serviço, eu tenho a data de início desse serviço e eu tenho a data fim desse serviço. Então, vamos aqui para o nosso relatório e eu vou criar aqui uma medida que vai contar quantos serviços teve e vou jogar isso num visual por mês. Tá? E aí a gente vai poder filtrar por ano. Então, como é que vai funcionar? Eu vou clicar aqui na página inicial, nova medida, e vou criar uma medida chamada número de serviços. Então, eu vou colocar aqui um N, número de serviços. E vou utilizar uma função de agregação, que é uma função de contagem chamada count. Então, eu vou contar na coluna da minha tabela fato de compras. Então, eu posso pegar qualquer coluna. Eu vou pegar aqui a minha coluna, vou pegar aqui a nossa tabela F compras e vou escolher o código de serviço. Então, eu vou contar ali quantos valores tem naquela coluna, certo? Então, pronto. Criei a minha medida, que é a quantidade do número de serviços. Então, eu vou jogar isso aqui, vou jogar aqui em valores e vou jogar aqui o nome do mês. Então, vou pegar aqui o nome do mês. Pronto. E esse aqui é o número de serviços. Eu vou colocar isso no visual de tabela, de gráfico, de coluna. E eu tenho aqui agora o meu gráfico, né? Eu tenho agora o meu gráfico, onde ele mostra o número de serviços por mês. Só que ele está mostrando aqui o número de serviços que foram registrados por mês. Vamos aqui na nossa tabela de dados. E eu tenho aqui a minha tabela compras e eu tenho a data de registro. Só que essa data de registro não necessariamente é a data que está ocorrendo, ou que iniciou, ou que finalizou o treinamento, ou um serviço. Essa data foi a data que foi registrado esse serviço. Eu tenho a data de início do meu serviço e eu tenho a data fim do meu serviço. Quando a gente cria o relacionamento, a gente não cria por acaso com qualquer coluna. Nesse caso, eu criei um relacionamento entre a minha coluna data da tabela de calendário e a minha coluna data de registro. E quando eu fizer a minha análise de contagem, ele vai me retornar, né, no meu visual a quantidade, né, de serviços prestados na data do registro. Tá? E não necessariamente nesses meses aqui foram iniciados ou finalizados esses serviços. Então, se eu quiser saber a quantidade de serviços iniciados por mês ou finalizados em determinado mês, a gente precisa fazer o relacionamento entre a coluna data da tabela de calendário e a coluna data de início ou data fim da nossa tabela F compras. Tá bom, Thiago, mas eu posso criar mais de um relacionamento entre duas tabelas? Bem, pode. Porém, só um relacionamento fica ativo por vez. Então, o relacionamento que a gente vai deixar ativo, que é esse relacionamento que aparece com uma linha cheia, uma linha sólida, vai ser o relacionamento entre a data da tabela de calendário e a data de registro. E eu vou criar um outro relacionamento entre a data da de calendário e a data de início. E ele vai criar um relacionamento, só que ele criou um relacionamento desativado. Se eu ativar esse relacionamento, ele vai desativar os demais relacionamentos. E agora eu vou criar um terceiro relacionamento entre a data da de calendário e a data fim da minha F compras.
Pronto, então eu só posso ter um relacionamento ativo por vez. Então, Thiago, como é que eu vou fazer essa análise para ele considerar o relacionamento com a data de início e com a data fim? A gente vai utilizar uma função DAX. A gente vai criar uma medida baseado nessa medida que a gente já criou, né, utilizando esse relacionamento, tá? Esse relacionamento que está ativo. A gente vai usar a calculate e dentro da calculate a gente vai usar uma função DAX que vai ativar um outro relacionamento. Ou seja, eu quero que ele calcule a contagem daquela coluna, só que utilizando um outro relacionamento que a gente vai especificar dentro da nossa calculate. Como é que isso vai funcionar? Eu vou clicar aqui novamente e agora eu vou criar uma nova medida. Essa nova medida vai se chamar número de serviços iniciados, por exemplo. Então agora eu quero calcular a quantidade de serviços iniciados. Número de serviços iniciados. Para eu poder calcular a quantidade de treinamentos e serviços que estão iniciando naquele mês. Eu vou falar que ele é igual a calculate. A expressão que eu vou filtrar é a minha expressão que já está criada, então é a minha expressão número de serviços. E agora, no filtro, eu vou informar para o Power BI que eu não quero que ele utilize o relacionamento entre a coluna data da Decalendário e a coluna data de registro da minha Fcompras. Eu quero que ele use o relacionamento entre a data da Decalendário e a data de início do meu serviço. E para fazer isso, eu vou utilizar uma função chamada User Relationship. Então, vamos ler aqui a descrição dessa função. A User Relationship especifica uma relação existente a ser usada na avaliação de uma expressão DAX. Então, só é possível utilizar a User Relationship se você tiver um relacionamento entre as duas colunas. Então, você precisa criar aquele relacionamento que a gente criou, pontilhado, mesmo que ele fique inativo, porque é essa função que vai ativar o relacionamento entre as duas colunas. Então ela não vai utilizar o relacionamento que está ativo lá no meu modelo, ela vai utilizar o que eu vou ativar, especificando as colunas dentro da User Relationship. Então eu vou selecionar aqui, clicando em Tab, e agora eu preciso informar para o Power BI, informar para a função User Relationship, quais são as colunas que eu quero ativar. Então, qual é o relacionamento que eu quero ativar? Eu quero ativar o relacionamento entre a coluna Date da Decalendário e a coluna Data Início da Fcompras. Quando eu fizer isso, ele vai calcular a quantidade de serviços iniciados naquele mês. Então, eu vou pegar agora essa medida e vou jogar aqui dentro do meu visual de coluna. Repara que os valores são diferentes. Eu vou fazer um pequeno ajuste aqui dentro para ficar mais fácil de enxergar. Então eu vou clicar aqui no eixo X e vou aumentar o tamanho do texto da fonte. Vou tirar aqui o título e vou aumentar também, vou desativar o eixo Y e vou colocar o rótulo para vocês conseguirem visualizar melhor. Então eu vou desativar aqui o eixo Y e vou ativar o rótulo de dados. Repara que no rótulo de dados eu vou também aumentar um pouquinho. Pronto. Repara que o valor não é o mesmo, ou seja, a quantidade de serviços que eu registrei em janeiro não necessariamente é a mesma quantidade que iniciou em janeiro. Então isso faz uma diferença na hora da sua análise. Você pode utilizar essa função User Relationship para você calcular a data de um pedido, data da entrega, data de faturamento. Então eu quero saber quantos pedidos foram feitos num mês. É diferente da quantidade de pedidos que foram faturados num mês. E que é diferente da quantidade de pedidos que foram entregues num mês. O mesmo princípio que a gente está utilizando para esse caso, você pode utilizar também para casos de data de pedido, data de entrega e data de faturamento. Então você vai utilizar User Relationship dependendo da forma como você quer enxergar a sua medida. Então eu posso criar agora uma terceira medida que vai ser o número de serviços finalizados no mês. É importante eu saber quantos serviços estão finalizando. Então eu vou criar aqui uma nova medida e vou chamar essa medida de número de serviços finalizados. Agora eu vou usar a calculate novamente
Vou chamar a minha medida número de serviços. E agora eu vou usar a User Relationship. Só que agora eu vou ativar o relacionamento entre a minha data da decalendário e a data fim do meu serviço da tabela Fcompras. Então eu vou chamar aqui a date da decalendário e a data final da minha Fcompras. Quando eu fizer isso e jogar essa minha medida agora no meu visual, ele vai colocar aqui no final o número de serviços finalizados. E agora eu tenho aqui, não necessariamente, aqui foi uma coincidência, mas aqui repara que eu já não tenho mais o mesmo valor, e aqui eu também não tenho o mesmo valor. São formas de você analisar a sua medida de forma diferente, dependendo da regra do seu negócio, dependendo de como você quer avaliar os indicadores da sua empresa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você não deixou seu like, deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. A gente vai colocar vídeo aqui toda terça, quinta e domingo, ok? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.